Tá. Valeu. A gente se Tá, vê bom depois. almoço. Momento. Bom Valeu. almoço. Obrigado. Vai ser bom, que eu estou com fome, né? E, portanto, eu daria início... Boa tarde a todos. Eu iria dar início ao painel 4, que tem como título genérico Património e Turismo. Neste painel, gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar e agradecer ao Centro de Estudos Ibéricos e aos coordenadores deste curso de verão, a Maria Isabel e o Rui Jacinto, esta organização e, naturalmente, quem também coordenou no Centro de Estudos Ibéricos. E, portanto, e congratular-me também com esta adesão imensa, quer de Portugal, quer de outros países, sobretudo de língua oficial portuguesa. Este painel tem como título genérico, como eu disse, Património e Turismo. Eu tenho aqui 6 comunicações. Eu vou perguntar, em primeiro lugar, se estão todos, que é para poder gerir o tempo de uma forma, se estão todos de uma maneira, se não estão. Portanto, eu tenho uma comunicação da Renata Ribeiro, está? Não está? Tenho outra da Renan Ricardo Galdino Inácio, está? Estão-me a ouvir? Sim, professora, estamos a ouvir, mas Ok. essas duas comunicantes ainda não entraram. Ok. Depois, não sei se já entrou algum dos colegas da Universidade Pedagógica de Maputo, a Francisca, o Dário ou a Inocência, não sei se já entrou alguma. Também não? Não, professora, eles estavam a assistir ao outro painel, onde está moderada a professora Maribel, e penso, eu já mandei mensagem para elas tentarem ingressar neste painel, porque é aqui que elas fazem a apresentação e podem ter feito alguma confusão de painel. Provavelmente. De qualquer modo, eu pergunto se está o Javier Diniz Paes, da Universidade de La Laguna. Está? Ou não? Também não? Sim, sim, estou. Tá? Ok, obrigada. Portanto, Obrigado. Pergunto se está o Rogério Coelho, do Instituto Politécnico de Bragança. Olá, boa tarde, sim, estou. Olá, também está. E pergunto se está o Manuel Bandeira, do Instituto Superior de Ciências de Educação de Angola, Benguela. Também está? Está aqui, Manuel Bandeira, não está? Está, professora, mas tem que ligar o microfone, por favor. Está ligado. Não, não é o seu, professora. Agora já está. Manuel Bandeira, sim. Ok, pronto. Já está. Portanto, se calhar eu vou aqui fazer uma pequena introdução, pode ser que, entretanto, os outros comunicantes cheguem, se não, começamos por questão e depois, quando os outros entrarem, eu dou-lhes a palavra. Pode falar, mas quer? No escutador. Como é que é, Está no quê? Preciso para entregar no cartão. Como é para eu falar, como é que é? Para falar, eu já lhe digo, está bem? Ok. Pronto, tá. Portanto, nós temos aqui duas, se todos estiverem presentes, duas comunicações do Brasil, uma de Moçambique, uma de Angola, uma de Espanha e uma de Portugal. Que são, enfim, 6 temas aparentemente distintos, mas que eu julgo, ao ler os resumos, e vamos ver depois se me enganei, posso me ter enganado, ou ter equivocado, são temas distintos, com diferentes geografias, mas cujos itens se cruzam de alguma maneira, porque ao ler os resumos eu percebi que há algumas preocupações que, não atravessando todos os temas, umas atravessam uns, outras estão presentes em outros, como seja, por exemplo, uma preocupação permanente pela sustentabilidade dos territórios, em vários destas comunicações, uma preocupação pela importância que as práticas turísticas podem assumir,
quer enquanto, por um lado, quase de uma forma contraditória, quer por um lado como geradora de recursos e produtos turísticos com importância nas economias locais e regionais, mas por outro lado também como podem ser geradoras de impactos negativos para as populações, nomeadamente para as populações residentes, quer ao nível do ambiente, quer ao nível cultural, social, enfim. E depois a importância, que está mais visível numas comunicações do que noutras, mas que julgo que está sempre presente, a importância do ordenamento do território, qualquer que seja o tema que se trate. E, portanto, eu vou dar cerca de 10 minutos a cada comunicação, avisarei quando estiver nos 10 minutos e, portanto, eu vou retomar a ordem que tenho na minha folha de trabalho, que é se a Renata Ribeiro já está. Não. Se o Renan Ricardo Inácio já está. Não. Se a Francisca Salomão, ou o Dário, ou a Inocência da Universidade Pedagógica de Maputo, já está algum deles? Não. Então, eu daria a palavra, se estiverem de acordo, vamos começar pelos que estão, espero que depois os outros, entretanto, cheguem, ao Xavier Diniz Paias, não sei se é assim que se lê, que apresenta uma comunicação proposta de uma georruta por Lageria, Lanzarote, Espanha, uma experiência entre vulcones y viños. ¿Cierto? La palabra es suya. Sí, vamos a intentar compartir, no sé por qué no me deja hacerlo ahora. ¿Lo están viendo? Sí. Vale, pues en primer lugar, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Fernanda, por darnos la oportunidad de empezar la sesión de esta tarde y en realidad también dar las gracias a todos los organizadores de este curso de verano. La comunicación que nosotros vamos a presentar, tanto mi compañero Salvatore como yo, lleva por título ese que tú has dicho, propuesta de una georruta por Lageria, en la isla de Lanzarote, en Canarias, en España, y una experiencia turística entre volcanes y vino. Para hacer una pequeña introducción, decir que los destinos turísticos maduros, sobre todo aquellos destinos vinculados con el turismo de sol y playa y también el turismo cultural, llevan ya varias décadas experimentando ciertas modificaciones en relación con el carácter a veces obsoleto de estos destinos, llegan menos turistas, gastan menos, la estancia media también se reduce y entonces los agentes turísticos de estos destinos se han puesto a trabajar con el objetivo de intentar que estos destinos no decaigan. Y dentro de esas medidas, una de ellas es la creación de nuevos productos turísticos. En la creación de estos nuevos productos turísticos ha jugado un papel fundamental, evidentemente, todo lo que tiene que ver con los aspectos sostenibles de ese tipo de productos y la difusión de las tecnologías de la información y la comunicación, pues para generarlos y también para distribuirlos. Esos nuevos productos turísticos se basan en 3 pilares fundamentales, que es poner en uso el patrimonio natural y cultural de esos destinos en los que se intentan implementar y basados en su idiosincrasia, en sus singularidades, en lo que sería la autenticidad. De hecho, la propia Organización Mundial del Turismo señala que la sostenibilidad, la innovación y la accesibilidad de los destinos es lo que va a jugar un papel fundamental en el turismo, en el futuro turístico más inmediato. En el caso de las Islas Canarias, me imagino que las conocen, es un archipiélago que está situado en el Atlántico, forma parte del conjunto de la Macaronesia, junto con Azores, Madeira, Salvaje, Canarias y Cabo Verde. Pues en el caso de las Canarias es un destino turístico consolidado, cuya principal tradición es el turismo de sol y playa, recibe pues hasta 14 millones de turistas al año y en algunos lugares de las Islas Canarias pues se llevan
creando nuevos productos turísticos vinculados a esa demanda cada vez más informada y más exigente que tiene que ver con esa sostenibilidad y también con la difusión de las tecnologías de la información y la comunicación. En la Conferencia Mundial sobre Enoturismo en el año 2016 se esbozaron una serie de características vinculadas con el futuro del enoturismo, el turismo del vino, y decía que contribuye al turismo sostenible y a promocionar el patrimonio tangible e intangible de esos destinos, genera beneficios económicos y sociales y ayuda a preservar el patrimonio de esos destinos, genera productos turísticos que son únicos e innovadores, muy vinculados con las particularidades de esos destinos turísticos, y además dice que proporciona una oportunidad para que aquellos destinos menos desarrollados, o sobre todo el turismo en zonas rurales, se puedan desarrollar. Estos aspectos también fueron reiterados también por la Organización Mundial del Turismo en el año 19, donde decía que el turismo vinculado con el vino permite crear experiencias que son innovadoras y que ponen en relación o la colaboración entre las comunidades locales y los turistas que van a disfrutar de esos productos, permite conocer y procesar datos y tendencias en lo que se llama el data driven, que lo que hace es customizar o afianzar a través de datos reales a esos clientes, crea modelos fuertes de gobernanza entre el sector público, privado y las comunidades locales en donde se desarrollan esos productos turísticos, y consiguen involucrar al visitante a través de las tecnologías de la información y la comunicación con las particularidades del destino. Pues acorde con todo esto, el objetivo de nuestra comunicación es crear una georruta por un paisaje rural concreto de la isla de Lanzarote, centrándonos en los volcanes, los viñedos y las bodegas. Esta es la isla de Lanzarote, es la isla más oriental del archipiélago canario, y la que más, bueno, no es la que más próxima está al desierto del Sáhara, pero sí en general la que más próxima está al continente africano, y esta es nuestra área de estudio, la que está aquí circunscrita con esta línea roja, que es el paisaje natural protegido de la Jeria. Es un paisaje protegido en relación a sus interesantísimos valores agrícolas, rurales, vinculados con el cultivo del vino sobre material volcánico generado durante las erupciones históricas de 1730-1736, considerada la segunda erupción más importante de su estilo históricamente registrada en el mundo. Ya hemos dicho que es un espacio protegido por sus interesantes valores rurales, es además un geositio dentro del Geoparque Mundial UNESCO de la isla de Lanzarote, de la interesante relación entre el hombre y el medio natural. También forma parte de la reserva de la biosfera, y es por detrás del Parque Nacional de Timanfaya el espacio o el atractivo turístico más visitado de la isla. La metodología que hemos utilizado para esta comunicación está basada en estos dos pilares: una parte dedicada a la bibliografía, donde se consultaron fuentes secundarias relacionados con los nuevos productos, la generación de georrutas, el turismo volcánico, el turismo enológico, las TIC, etcétera, etcétera. Y luego el trabajo de campo para identificar y seleccionar y caracterizar cada uno de esos lugares que combinaban, como aparecen en la imagen, los volcanes, el paisaje agrícola y todas las bodegas que se han generado en torno al mismo. Dejo ya ahora la palabra a mi compañero Salvatore. Yo voy pasando las diapositivas, pero habla ahora él. Vale, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Agradezco a la profesora Gravidao y a los organizadores y a mi colega que me ha introducido también. Y sigo presentando los resultados y la discusión de nuestra investigación, que se ha concentrado principalmente en poner de relieve la relación estrecha que existe entre paisajes rurales, volcanes y viñedos. Una relación que no encontramos solamente en Lanzarote, no es una prerrogativa de esta isla, porque la vamos a encontrar en otros lugares también, en otras islas especialmente, como en La Palma, en Fogo. Y
Y si vamos a ver lo que ocurre en otros países, como en Italia, por ejemplo, observamos que en los últimos años se puso una gran atención sobre el tema de los paisajes rurales, como creando un verdadero registro nacional, un registro que acoge todos estos paisajes con el objetivo de valorizarlos, tutelarlos. De otro lado, al mismo tiempo, los territorios, las regiones italianas han pensado que sería útil valorizarlos con fines turísticos. ¿Por qué? Porque las características de estos paisajes pueden constituir, representar una verdadera ventaja competitiva en el enfoque de un turismo naturalmente sostenible y responsable. Entonces, en una variedad así amplia de paisajes volcánicos, de paisajes rurales que existen en toda Europa, ¿cuáles son las características que pueden distinguir el paisaje de Lanzarote, la oferta turística de Lanzarote en este caso? Es la manera de cómo se cultivan los viñedos sobre los materiales volcánicos recientes que dan vida, como vemos en esta imagen, a un paisaje único, icónico, es increíble. Solamente aquí lo encontramos de esta manera, de esta forma. El micro, Salvatore. Ok. Deixou de se ouvir. No se está a ouvir. Salvatore, el micro lo tienes desconectado. Salvador, ¿Me veis? ok, agora sí. Oh, disculpáis. Estaba diciendo que la Geria es un pasillo entre volcanes donde los lapilli de la erupción histórica de que hablaba mi colega cubrieron los suelos previos. En esta imagen es claramente representado como en el fondo hay el Timanfaya, estos volcanes, y en primer plano hay el espacio de la Geria, las cultivaciones. Podemos ser. Ahora bien, ha sido la acción antrópica la que ha hecho singular este espacio con el cultivo de la vid, marcado por estructuras semicirculares en piedra volcánica. Entonces, estos materiales son de la isla y su función es de proteger las plantas del viento que es caliente y las puede quemar naturalmente. No tenemos aquí solamente esas estructuras específicas, sino también bodegas, muchas bodegas, donde se pueden degustar vinos, aprender sobre la historia volcánica de la isla, las técnicas productivas. Así que estas bodegas representan verdaderas embajadoras del territorio, porque son consideradas los primeros puntos de partida de los turistas hacia la descubierta de esta zona. Y por esto hemos conseguido cartografar por primera fase, imaginando de diseñar una georruta que pueda cruzar toda la Geria, cartografar todas estas bodegas, o por lo menos las principales. Como podemos ver en esta mapa, la mayor parte están localizadas dentro de la Geria, pero hay algunas que están fuera, como la 2, la 3 y la primera también, que está un poco lejos, pero hemos decidido mantenerla. ¿Por qué? Porque su actividad está propiamente relacionada con la producción de los vinos volcánicos, de la malvasía volcánica. Entonces, en un discurso de promoción turística enfocado en estos temas, sería interesante mantenerlas en una relación sinérgica entre sí. Y a propósito de la... 3 minutos, Salvador. Sí, estoy acabando. Obrigada. Gracias. A propósito del aspecto de la promoción de la comunicación turística, este paisaje emblemático representa ya un elemento de identificación. Si vamos a buscar en las redes sociales, en Instagram, en Internet, la palabra llave, la Geria, nos aparecen un montón de imágenes relacionadas con estas cultivaciones. Así que nos señala un interés que ya existe por parte de los turistas entre estos elementos que
que merecen de ser fotografados y compartidos, evidentemente. Y también tenemos una app en la Nigeria que juega un papel importante, especialmente por los amantes de las nuevas tecnologías, y creo que hoy en día todos lo somos, y porque nos ayuda a descubrir más el territorio. Pero acabando esta comunicación, lo que queríamos decir es esto. Con esta investigación hemos pretendido poner de relieve las potencialidades que derivan de la armoniosa combinación entre las formas y los procesos volcánicos, las técnicas de cultivo de la vida y las posibilidades de descubrir el territorio a través de una georruta. Esto es coherente con lo que ya dicen las conferencias mundiales sobre el enoturismo de la OMT. Pero lo que hemos visto que falta y que se puede desarrollar en futuro es una plataforma digital que puede acoger todas estas bodegas específicamente dedicada a la Nigeria y que puede constituir un instrumento al servicio de las comunidades locales y de los turistas para construir propuestas a medida de viajero, a medida de turista interesado a saber más de las tradiciones locales, de las comunidades, de las producciones, etc. Y en este discurso, concluyendo, el paisaje volcánico para nosotros representa no solo un escenario donde se pueden desplegar todas estas actividades, sino también el protagonista de la esencia del viaje, que se traduce en experiencias enriquecedoras por esos turistas responsables y sostenibles. Acabando, solo quería decir que este trabajo se enmarca dentro de un proyecto más amplio que es este Volturmark, fortalecimiento del volcanoturismo en la Macaronesia, que es financiado por el programa de cooperación Interreg y España-Portugal. E he terminado. Muchas gracias. Muito obrigada e por ter também respeitado o tempo. E, portanto, eu dava a palavra, agradecia que retirasse o PowerPoint. E eu agora dava a palavra... Pero espera a ver si me deja, porque no me deja. Rogério Coelho, está, não está? Olá, boa tarde, sim, estou Olá, aqui. sim. E que tem uma comunicação, trilho do Corgo em Faiões, no Vale da História e da Memória. Portanto, os próximos 10, 15 minutos são seus. Muito obrigada. Okay. Aqui estamos só a dizer isso, enquanto eu não terminasse, eu não conseguia partilhar. Claro, claro. Não sei se estão a conseguir ver. Partilha não. Só um segundo. Já estão a ver? Não, ainda não. Ok, sim. Agora? Ok. Sim. Muito obrigada. Então, este projeto chama-se Trilho do Corgo. Basicamente é um projeto colaborativo de desenvolvimento local. Em termos de enquadramento geográfico, ele é desenvolvido na freguesia de Faiões. A freguesia de Faiões faz parte do Concelho de Chaves, por sua vez faz parte do Alto Tâmega, entre os montes, no norte de Portugal. Sobre esta freguesia, a freguesia de Faiões, nos censos de 2011, apresentava uma população de 873 habitantes, sendo que em 1960 chegou a atingir 1000 habitantes, o que denota aqui um pequeno decréscimo na população, tão característico destas zonas do interior de Portugal. Apesar de tudo, não é tão acentuado como em outros locais, devido à sua proximidade com o centro urbano mais próximo, que é a cidade de Chaves. É uma freguesia rural, marcadamente rural, em que 50% da sua área é reserva agrícola nacional, 30% da sua área é composta por floresta, e em que as produções mais marcantes da freguesia são o azeite, o vinho, os cereais e, acima de tudo, a indústria da panificação. A freguesia de Faiões, nas últimas décadas, ou seja, nos últimos 50 anos, viveu muito voltada de costas para a sua floresta.
visto que esta floresta, na sua maioria, é composta por baldios ou é propriedade do Estado. Esta floresta é essencialmente composta por um coberto vegetal de pinheiro manso e uma mancha considerável de carvalho no Vale do Corgo, que por sua vez dá o seu nome aqui ao projeto do Trilho do Corgo. Esta zona específica do Vale do Corgo não é observável de nenhum ponto de vigia de proteção dos incêndios florestais. Basicamente é uma zona cega em que não se consegue observar de nenhum ponto. E, por outro lado, no PDM do município de Chaves, ele é considerado uma zona de maior risco de incêndio. Agora, dando aqui uma contextualização e porque chamamos isto um projeto colaborativo, este projeto surgiu no seio de uma comunidade online que se chama Feios no Coração, que existe desde 2013, e basicamente é um local onde os habitantes partilham fotografias, memórias, textos sobre as suas recordações e a cultura local. Uma dessas partilhas que foi feita com a comunidade foi basicamente um passeio que 2 ou 3 famílias fizeram nesta zona do Vale do Corgo, que praticamente ninguém conhecia, porque, como disse, a freguesia viveu sempre muito voltada de costas para esta área florestal, e esta partilha gerou um interesse imenso junto desta comunidade online. E foi aqui que começou a despertar uma certa ideia de projeto que aqui se poderia construir. A freguesia é marcadamente uma freguesia de natureza e património, onde podemos destacar aqui em plena floresta de Faiões o Castro do Alto do Circo, é um castro da Idade do Cobre. Toda a descrição deste património, temos tido a colaboração do historiador local, que trabalha como técnico superior no município de Leiria, e toda esta colaboração é feita online. Esta é a particularidade deste projeto. Foi todo ele desenvolvido durante a pandemia, ou seja, não houve praticamente um contacto presencial e todo o projeto foi desenvolvido desta forma. Também em Faiões, em 1975, foi achado uma estátua menir, que é um exemplar que se considera muito peculiar em toda a Península Ibérica, isto é da idade do bronze final. Em Faiões, o Faiões é cruzado por uma variante da Via Romana 17, que fazia a ligação entre a então Brácara Augusta e Astúrica, que é a atual cidade de Astorga, em Espanha, e daí temos o vestígio de uma ponte romano-medieval. Também em Faiões, e daí a presença romana intensa na aldeia, existem umas minas chamadas Minas Romanas da Porqueira, onde essencialmente era então explorado o estanho. Já no século XX foi explorado o wolframio no contexto de Guerra Civil Espanhola, devido à proximidade com a fronteira espanhola. E o Exilibris da freguesia é a nossa escola, com a particularidade que esta escola foi um projeto pessoal, de uma iniciativa pessoal do então reitor da Universidade de Coimbra, na década de 30 do século XX, o Dr. António Luís de Moraes Sarmento, que, como inspiração para o projeto desta escola, teve o Paço das Escolas da Universidade de Coimbra. Aquela torre que existe ali não é por acaso, ou seja, uma inspiração direta da Universidade de Coimbra, e é consensualmente considerada a escola primária mais bonita de Portugal, até pela sua singularidade, não respeitando aquela traça arquitetónica tão característica do Estado Novo. Nós fomos recolhendo, nesta comunidade, centenas de fotos ao longo destes anos e de textos, mas faltava aqui um elemento agregador que fizesse sintetizar todo este conhecimento que foi sendo produzido pelas pessoas que participam na comunidade. E então foi aí que surgiu o instrumento de orçamento participativo do Concelho de Chaves, ou seja, a ideia foi pegar neste instrumento e fazer uma proposta submetida a este orçamento para sistematizar esta informação que existia espalhada na comunidade. O orçamento participativo é composto por 2 componentes, uma é de requalificação urbanística, que no ano 2020 não existiu, e há uma parte de promoção e dinamização. Foi nesta vertente de promoção e dinamização que o projeto do Trilho do Corgo foi submetido. Porém, havia aqui um desafio, ou seja, Faiões é uma freguesia rural com uma população reduzida
e tradicionalmente nestes orçamentos participativos já há um entrave quase que diria democrático, que é projetos que sejam focados em freguesias urbanas, porque têm uma população maior, tendem a ganhar, porque isto é por votação direta, ou seja, um projeto de uma freguesia que tenha pouca população, tende a ter muito menos votos. E foi aqui que pegamos um bocado num desafio da secretária de Estado Rita Marques, do Turismo, em que basicamente ele apelou que seria na comunicação que Portugal e os cidadãos portugueses deveriam apostar para comunicar os seus territórios. Então a ideia foi, desde o princípio, mesmo antes de começar a construir a proposta para o orçamento participativo, comunicar tudo nessa comunidade online de que se ia desenvolvendo e pedindo a contribuição constante da população local até para os envolver. Por exemplo, aqui isto foi uma solução técnica apresentada em sede de proposta que foi enviada por um habitante aqui de Faiões a partir da Suíça, porque ele é um caminhante habitual e em termos de solução técnica para algumas zonas de maior declive, enviou esta ideia. Fiz este percurso, vi isto, acho que é interessante aplicar aí e sugerir no nosso projeto, ou seja, toda esta interação fez com que o projeto crescesse e a população se envolvesse. Depois, para além disso, tentamos sempre simular aquilo que poderia vir a ser esse projeto, ou seja, por exemplo, aqui vemos um pórtico inicial do trilho, isto é apenas uma simulação, mas começou a dar à população uma ideia daquilo que poderia ser, deste equipamento que poderia ser instalado na nossa freguesia. Isto seria uma ideia do que poderia ser um baloiço panorâmico, simulação de sinalização do percurso, painéis de informação, ideia de como se podem divulgar os principais pontos de interesse deste percurso, aqui, por exemplo, com a representação de como poderia ser a passagem da via romana no centro da aldeia de Faiões, e tudo isto desenvolve o interesse da população em apoiar o projeto. E toda esta comunicação foi feita mesmo pormenorizada, ou seja, por exemplo, aqui houve uma publicação feita em que era anunciado que 90% do projeto estava concluído, ou seja, quem quisesse enviar as últimas sugestões ainda estava a tempo. Digamos que é o espírito de uma metodologia participativa em concreto, só que na vertente online. Por fim, toda esta informação resultou numa ideia de percurso, que aqui vemos num cartograma ao estilo infográfico, e foi construído para congregar toda esta informação um site oficial da proposta ainda, do projeto, que está acessível em trilhodocorgo.pt, onde as pessoas podem ver os principais pontos de interesse deste percurso e também, por exemplo, produtos endógenos, ou seja, onde podem adquirir na freguesia produtos endógenos. Isto resultou em quê? Uma freguesia de 1000 habitantes, nos últimos 3 meses, teve, por exemplo, 5.000 pesquisas, sendo um quarto delas diretas, ou seja, pessoas que querem mesmo conhecer o Trilho do Corgo, e 3/4 de pesquisas indiretas, ou seja, pessoas que possivelmente pesquisam percursos ou ponte romana, diversos temas, e que vêm parar os conteúdos gerados por esta proposta. Para além disso, saindo do online, o que é que isto se traduziu? Traduziu-se em pessoas que começaram a fazer este percurso e a experimentar estes trilhos, mesmo ele não estando implementado fisicamente, ou seja, todos os fins de semana temos pessoas a visitar a freguesia para percorrer os seus trilhos e os pontos de interesse. Ou seja, foi uma forma de passarmos do online para o físico através de, digamos, desta metodologia participativa completamente virtual. E pronto, é esta a apresentação. Se quiserem saber mais, é só entrar em trilhodocorgo.pt. Muito obrigado pela sua apresentação e também por ter respeitado o tempo. Teremos seguramente possibilidade de fazer algumas questões no final da apresentação das comunicações. E, portanto, eu agora pedia ao Manuel Francisco Bandeira, certo? Benguela, destino turístico de referência em Angola, visão perspectiva 2021-2025. A palavra é sua. Oxalá que já estejam com as imagens, já? Não, ainda não. Eu tenho aqui o PowerPoint em ordem.
Está no meu ecrã, não aparece Deve aí? estar a chegar, deve estar a chegar. Já? Não, Não? não. Ainda não? Não. Então parece que vou recorrer ao texto em ordem, porque eu tenho aqui o material em PowerPoint, estou a visualizar, agora não sei se há algo que eu não domino, para vocês poderem observar. Tento novamente. Ok? Não? Vou ampliar. Ok. Agora. Não. Não? Vou tentar o texto em ordem. Ok. Vou ver se com o texto em ordem consigo um texto que eu tenho em ordem. Aparece? Não. O texto em ordem não aparece? Não. Então, parece que eu vou dar apenas explicações teóricas, depois eu envio o material, para não perdermos tempo. Não sei o que é que pensa. Penso que deve, se não consegue que o PowerPoint seja disponibilizado, apresenta oralmente sem PowerPoint. Quando nós não temos PowerPoint, temos assim que fazer. Tá bem, pronto. Então eu vou apresentar o texto do PowerPoint, depois eu envio o PowerPoint, ok? Sim. Eu acho que é melhor assim. Bom, na verdade, muito boa tarde a todos presentes. Eu agradeço a oportunidade. Na verdade, esse trabalho é reflexo de uma tese de doutoramento defendida em 2009 na Universidade de La Laguna. E depois dessa tese defendida, nós temos estado a tratar de implementar o projeto aqui na província de Benguela. Como se sabe bem, Angola é um país praticamente que vive do petróleo. E atualmente se trabalha na perspectiva de se diversificar a economia. Logo, o turismo aparece, logicamente, como uma oportunidade. Para começar propriamente dito com a nossa introdução, nós queremos ler aqui um pensamento que diz que os locais históricos, parques, as paisagens, os rios, vales, as montanhas, o mar e até as pedras, se bem aproveitados, são produtos de atração turística. Para o nosso caso específico, Benguela, como vem de acordo com o mapa, Benguela é uma das principais províncias de Angola. É atualmente um dos principais destinos turísticos de Angola, logo depois de Luanda, porque Benguela se encontra na região litoral centro de Angola. Quer dizer que tem uma faixa litoral e ocupa uma posição central. Isto, logicamente, lhe dá algumas vantagens comparativas que nós vamos passar a ler. Primeiro é a posição geoestratégica, porque está no litoral centro de Angola. Existe uma ampla e diversificada oferta de recursos turísticos, naturais, históricos, monumentais e culturais, condições naturais, e tem, sobretudo, um porto comercial, tem o caminho de ferro de Benguela, que cruza todo o país, de este a oeste, e tem o aeroporto internacional da Catumbela, que tende a evoluir para que seja internacional. Também ainda temos que dizer que por Benguela passa a Estrada Nacional 100, que parte de Luanda e chega até a fronteira com a Namíbia. E temos uma ampla área metropolitana em pleno crescimento, integrada pelas cidades de Benguela, Lubito, Catumbela. Quer dizer que num raio de pouco mais de 100 quilômetros, temos logo 3 cidades que estão em franco crescimento e desenvolvimento. Benguela tem, logicamente, condições naturais favoráveis para o crescimento do desenvolvimento do setor agroindustrial e outros setores da economia. Logicamente, também está muito relacionado o desenvolvimento com a população heterogênea, que está uma população heterogênea, muito distribuída ao longo de todo o território. Uma das vantagens é que também está
próximo das fronteiras, sobretudo com a Namíbia, que dá acesso à viagem para Botsuana, África do Sul e todos os países da região austral de África. Competitivamente, Benguela tem um dos setores empresariais mais dinâmicos do país. Possui infraestruturas turísticas e hoteleiras adequadas, mas que precisam ser mais ampliadas ao longo do território. Benguela também tem universidades que podem ajudar, logicamente, no desenvolvimento de cursos de especialização para a área do turismo. E há uma possibilidade muito latente, através da criação de destinos turísticos, de conectar o caminho de ferro de Benguela com o caminho de ferro de Moçambique, que vai facilitar a ligação para o exterior. E a liberação da economia no país, agora com a abertura do mercado africano, logicamente, aparece como uma vantagem para o desenvolvimento do turismo. Portanto, a nossa estratégia se baseia fundamentalmente no princípio básico da estratégia de ação, que é pensar global e atuar localmente. E assim, nós prevemos uma estrutura funcional que está dividida pelas políticas, estratégia e linha de ação, onde pretendemos destacar o inventário dos recursos turísticos, a formação e capacitação dos recursos humanos, umas recomendações específicas dirigidas ao turismo urbano, de litoral, interior e atividades afins. E tudo isso deve culminar com um plano diretor que deve partir do litoral para o interior, porque Angola, e sobretudo a região litoral centro, tem zonas de costa e tem zonas do interior. Portanto, o plano prevê o inventário, diagnóstico, prognóstico, diretriz, programas, projetos, controle e implementação. Aqui vamos apresentar de forma sintética, por exemplo, uma possível regionalização para a Benguela, conforme disse, a região litoral centro da Angola está dividida entre Benguela e Kwanza Sul. Kwanza Sul está ao norte e Benguela está ao sul. Em função das características geográficas, para o caso de Benguela, nós teríamos dois polígonos, um polígono Lubito Ben Catumbela, que são dois municípios interligados. Depois teríamos outro polígono, Benguela, Baía Farta, e assim teríamos coberto o litoral. E no interior íamos dividir os polígonos por dois municípios cada. Primeiro teríamos Bocó e Balomo, depois Cubalganda e, por último, Caimbamos, Xongoró. Essa estratégia também podia ser levada para a província do Kwanza Sul, mas nós não vamos detalhar, colocamos apenas Benguela, porque pretendemos que esse projeto tenha mais ênfase em Benguela. Na verdade, a síntese da nossa estratégia está dividida em três peças fundamentais. Primeiro, realizar um inventário diagnóstico das potencialidades turísticas, isto é, fazer o registro, o inventário, tipificação, qualificação e descrição de cada lugar turístico em função dos municípios que, por sua vez, estão divididos em comunas. Por sua vez, depois disso, nós íamos fazer uma estratégia de divulgação e promoção em marketing para que todos esses lugares inventariados sejam conhecidos. E isto podia terminar, esse processo devia terminar com um fórum para atrair investimentos, tanto nacionais como internacionais. E, por último, vinha o plano diretor do turismo, que não é mais que um cronograma de ações a implementar de forma faseada e periodicamente ao longo do território. Portanto, esse projeto pode ser ampliado para sul, para a província do Namíbia. Desta forma, nós teríamos 3 províncias do litoral, tínhamos ao norte, Kwanza Sul, ao centro, teríamos Benguela e ao sul, Namíbia. Também poderíamos alargar esse projeto para toda a região do Planalto Central até chegar ao Ambo. Nesse caso, teríamos a província do Ambo, Bié e Mochico. Então, isso quer dizer que, de forma conclusiva, nós íamos formar uma região que estaria subdividida por 2 sub-regiões. A primeira sub-região constitui províncias do litoral e a segunda sub-região, províncias do litoral. É importante aqui dizer que todo esse projeto se desenvolve ao longo do denominado Caminho de Ferro de Benguela, porque o Caminho de Ferro de Benguela faz parte de uma política de estratégia regional no âmbito da SADC.
porque nesse projeto apenas 2 províncias não fazem parte do corredor do Lubito, que são precisamente o Kwanza Sul e o Namibe. Portanto, a ideia básica é implementar esse projeto em Benguela e ir estendendo às outras províncias de acordo com a região que nós propusemos e que está, logicamente, subdividido em 2 sub-regiões. Portanto, isto seria um projeto de grande dimensão, porque o governo está trabalhando na perspectiva de dar força e dar uma dimensão econômica internacional ao longo do caminho de ferro de Benguela. E desta forma o turismo poderia ser um valor acrescentado para esse projeto de desenvolvimento no âmbito da SADC. Muito obrigado, concluí a minha exposição. Muito obrigada, Manuel Bandeira. Eu Ok. depois, no final, Sim. está a ver, Sim. não foi necessário o PowerPoint, está a ver. Sinto muito, mas pronto. Haverá seguramente algumas questões Sim. para colocar. Muito obrigada. E, portanto, eu Ok. volto ao início da minha lista e pergunto se a Renata Ribeira já está. Penso que sim. Sim, boa tarde. Estou a Desculpem o ouvir, atraso. se calhar eu pedia a quem tivesse o micro ligado, o favor de o desligar, com exceção da Renata, claro. Estão conseguindo me ouvir? Sim, e portanto a Que bom. Renata tem aqui uma comunicação que vem da Universidade Estadual Paulista, o balneário de Roçana, da desconstrução da paisagem à agressão ao meio ambiente. A palavra é sua, os próximos 15 minutos, talvez. Está bem. Conseguem visualizar a minha apresentação? Sim. Ok. Bom, boa tarde a todos. Sou professora do curso de Turismo da Universidade Estadual Paulista, campus de Rosana, extremo oeste do estado de São Paulo. Trabalho nas áreas de turismo no espaço urbano, hospitalidade, turismo, planejamento turístico, sendo uma discussão importante as áreas de prospecção para também novos destinos turísticos. O balneário de Rosana é um dos grandes atrativos que nós temos na cidade, né? É uma cidade pequena, de torno de 17 mil habitantes, e nós tivemos uma ação de desplanejamento, posso dizer assim, nos últimos anos, que vem contra toda a nossa perspectiva de planejamento na cidade. Então, a minha apresentação, ela não tem muitos textos, mas sim muitas fotos e muitas falas, porque ainda estamos na construção de alguns documentos e compilações de algumas informações para o texto final, na entrega do artigo para a revista, né, deste evento, que fazemos parte já há 3 anos, né, então, um grande prazer estar com vocês aqui, pessoas do mundo todo. Nós colocamos a palavra desconstrução para observar o que era um cenário construído de atividades de lazer em ambiente de rio, né, do Rio Paraná, observando aí a agressão a partir da instalação de um equipamento de lazer. Rosana, então, é um município no extremo oeste do estado de São Paulo, né, então nós temos aqui uma figura do Brasil, os estados do Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. O município está na confluência de 2 grandes rios, muito representativos no Brasil, que é o Rio Paraná e o Rio Paranapanema. Nós fazemos fronteira com esses 3 estados, né? E em 2016 ele realizou o Plano de Desenvolvimento Turístico. No ano de 2017, o município foi considerado município de interesse turístico, que é uma ação política do governo estadual do estado de São Paulo em promover, a partir de fomento de recursos financeiros, determinadas projeções, né, de recursos para o desenvolvimento da atividade turística. O grande atrativo do município é o Rio Paraná, né, as praias do Rio Paraná e do Rio Paranapanema.
Observando aí a fala do professor Manuel, né, falando, e de outras apresentações também, a gente tem realmente a questão da água, né, a questão da balneabilidade do verão, né, grandes possibilidades para o desenvolvimento turístico. E isso é uma tônica, né, da Agência Nacional das Águas, que em 2005 desenvolveu vários trabalhos onde se percebe que os recursos hídricos, tanto de lacustres como de oceanos, né, ou mesmo de represas, são grandes potenciais para o desenvolvimento da atividade turística, pelo menos aqui no Brasil, né, a época do verão, que coincide com as férias escolares, é a mesma época onde as pessoas vão para os litorais e para o litoral, né, litoral no Oceano Atlântico, e também para as áreas de rio, incluindo aqui o município de Rosana. Aqui a gente tem uma figura ilustrativa, né, do Google, né, então aqui a gente tem o Rio Paraná, ele sofreu uma alteração muito expressiva na década de 80, com a construção de uma usina, então nós temos aqui uma barreira, né, uma barragem hidrelétrica, a usina hidrelétrica Sérgio Mota, que alterou completamente a montante do Rio Paraná, com alagamento de várias áreas, e Rosana, ela fica o município de Rosana fica nesse extremo aqui, já na área, na jusante do Rio Paraná. Então, nós não perdemos as características naturais do rio. O que de ilhas foram perdidas na montante do Rio Paraná, nós mantivemos na parte jusante do Rio Paraná. Então, no meio do rio, a gente encontra bancos de areia, onde as pessoas, na época do verão, fazem as suas áreas de lazer, né? Utilizam suas áreas de lazer, só para localizar um pouco mais, né? Então, o balneário de Rosana, ele fica nessa extremidade, muito próximo já à divisa aqui com... aqui a gente tem a divisa entre os 3 estados, né, o marco territorial de divisa entre os estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. E aqui, né, já é a estrutura, a planta da construção do balneário de Rosana, né? Ele foi construído na década de 90 por uma compensação da usina hidrelétrica Sérgio Mota para possibilitar o lazer da população local. A estrutura dele é muito simples, tem alguns banheiros, parques parquinhos para crianças, e toda essa área, que é uma área, né, de balneabilidade, né? Aqui foi construído um dique para permitir que essa parte, essa porção de água, ela se mantivesse mais calma, com menos erosão, possibilitando mais segurança também aos visitantes. As estruturas de restaurante, estacionamento e corpo de bombeiros foram instituídas àquela época. Então, nós temos aqui, por essa figura, essa área aqui de balneabilidade, de banho de mar, de rio, na verdade, né? Aqui alguns quiosques com restaurantes, estacionamento, né, em toda essa parte, e alguns parquinhos, alguns equipamentos. Nessa porção aqui, a prefeitura instala algumas tendas para eventos, né, não atualmente, devido à pandemia, mas concentra um grande número de pessoas, tanto em Réveillon, quanto no Carnaval, né? É um local realmente turistificado, como eu coloquei lá no resumo. O que acontece é que aqui a gente já tem uma alteração, então nós não podemos dizer que é um atrativo natural, porque o natural aqui seria a porção da água doce, né, do Rio Paraná. Entretanto, os demais a gente pode considerar um recurso, né, de um atrativo cultural, porque houve a intervenção do homem nessa porção aqui da margem do Rio Paraná. Aqui é uma foto antiga também, né, de 2016. Eu gostaria que vocês observassem e prestassem muita atenção nessa porção aqui, né, que é essa porção onde a gente vai observar o que aconteceu no ano de 2020,
Então, nós tínhamos aqui somente uma barreira natural para as pessoas não avançarem no horário de banho para as áreas mais profundas do rio. E foram duas intervenções, na verdade, que aconteceram aqui, né? Aqui é uma foto normal, então aqui a gente tem uma linha divisória para as pessoas não ultrapassarem, porque aqui a gente já tem o leito do rio um pouco mais profundo. E essa intervenção, ela era considerada, né, adequada, as pessoas utilizavam, né, a água é transparente do Rio Paraná, então ela, aqui, nós temos uma circulação, né, apesar do dique, nós temos uma circulação de água muito interessante, né, que mantém essa vida da água clara nessa região, e aqui a gente já tem a primeira obra, a primeira intervenção financiada pelo governo do estado de São Paulo, que foi esse trapiche para as embarcações, né, poderem colocar os seus barcos, o que, nesse momento, a gente percebe que esse trapiche aqui, ele impede que a água circule com bastante facilidade aqui. Então, nós temos uma grande proliferação de algas já embaixo desse dique, porque ela causa escuridão e as algas proliferam com mais rapidez. Nós não tivemos acesso ainda às análises, né? Não são feitas análises, na verdade, quanto à luminosidade da água. A gente pretende utilizar algum outro mecanismo para isso, talvez algumas fotografias anteriores à implantação desse material para poder comprovar. Aqui uma outra foto, essa parte aqui ainda uma parte natural da praia, né, do balneário, né, as pessoas aqui nadando, a gente pode ver a água um pouco mais clara, e aqui a gente começa a perceber, né, que em 2020 uma grande intervenção no balneário aconteceu, né, então houve um projeto, né, do toboágua, às margens do Rio Paraná, e esse projeto foi construído, ele começou em fevereiro de 2020, já está finalizado. Esse é um projeto original, o desenho da planta do projeto, aqui as primeiras intervenções, né, o fechamento da área onde o toboágua foi instalado, um custo inicial de R$300 mil, financiado pelo governo do estado de São Paulo para o desenvolvimento da atividade turística, e aqui a gente tem uma foto aérea já do início das obras, né, aqui eles já estavam alterando todo o processo aí de construção. Aqui a construção do toboágua, né, a gente pode já ver como o rio oscila, é jusante quando se fecha, quando há uma questão de água, a usina hidrelétrica, ela fecha as turbinas, então há uma oscilação muito grande do leito natural do rio, então para que as pessoas possam usar o tobogã, foi definido a construção de uma piscina, né, onde a água permanentemente se mantém e as pessoas possam utilizar o equipamento, né. Aqui também é uma foto da construção, né, do espaço. Aqui é muito interessante observar que essa foto eu tirei em fevereiro, quando finalizou a obra, mas a piscina ainda não estava cheia. Então, esse cano que nós observamos aqui, é um cano onde a água da piscina escorre, né? E aqui a gente já vê um processo aqui de uma pequena erosão, né? Isso foi no início de 2020. A gente pode observar que ainda estava, a areia ainda não estava movimentada, enfim. E hoje, como está o balneário, né? Esse cano que vocês viram na foto anterior era esse cano aqui, né? Ele estava completamente, essa caixa de água, ela estava completamente escondida, e agora ela está assim. Eu até coloquei uma cadeira de praia aqui, para observar. Eu tenho uma altura de 1,60 m, e a erosão está em torno de 1,20 m, mais ou menos, né? E aí,
acúmulo de lixo, né, porque quando chove tem todo esse processo, e uma outra questão que é muito grave também é que essa água da piscina, ela é uma água clorada, e quando há vazão dessa água clorada da piscina para o leito do rio, ela interfere no bioma da água natural, né? Aqui a gente, quando a gente nadava aqui, a gente tinha peixinhos, né? Então você tem uma vida aquática natural, que provavelmente será alterada drasticamente a partir disso. É bom lembrar que essas fotos foram tiradas em maio de 2021, e o balneário ainda não funciona, o tobogã ainda não foi inaugurado por conta da pandemia, né? Então, nós não sabemos como, com a utilização disso pelos turistas, o que mais vai acontecer em termos de prejuízo ambiental em relação ao balneário, né? Essa é uma outra foto que eu tirei do deck, né? Tirei ali do trapiche, né? Então, a gente pode já visualizar toda uma alteração na faixa de areia. O balneário não está tendo manutenção, porque ele está fechado devido à pandemia. Eu acredito que haverá, em algum momento, uma utilização de máquinas para cobrir novamente essa areia, mas a gente sabe que são paliativos, que o desastre ambiental já aconteceu com a implementação desse equipamento de lazer, que se coloca como um atrativo turístico no balneário, né? Então, a gente já observou, alguns documentos não nos passaram esses documentos, a prefeitura fala que tem licença ambiental, mas a gente não consegue ver esse documento, né? Está guardado às 7 chaves, se é que ele existe. O balneário está fechado para visitação, o tobogã não foi inaugurado, a erosão é visível, né? Não há nenhuma ação corretiva, o assoreamento é notório e a proliferação de algas existente no local foram as primeiras considerações, né? O tobogã não era uma estratégia que constasse do plano de desenvolvimento turístico, ele foi uma decisão política posterior a isso, né? A gestão de segurança do uso do equipamento não está sendo trabalhada, então ninguém sabe quem que vai cuidar desse equipamento quando ele for inaugurado. Há um impacto sobremaneira na paisagem, então, de qualquer lugar que você queira tirar uma foto cinematográfica, né, o visitante não consegue, porque ele vê o tobogã de todos os ângulos ali do balneário, e os impactos ambientais, né, ainda estão sendo observados, sendo apresentados no artigo final, né, desse trabalho, né. Então, a gente observa que, por mais que tenhamos um plano de desenvolvimento turístico no município, por mais que tenhamos, inclusive, uma universidade que tem o curso de turismo, as ações políticas e eleitoreiras, né, se sobrepuseram à técnica e ao planejamento, né, e causaram esse infeliz, né, desserviço ao atrativo considerado aí um dos atrativos mais interessantes da nossa costa oeste no estado de São Paulo. Obrigada, só isso. Desculpe a demora. Tudo bem. Muito obrigada, Renata, pela sua comunicação. Voltaremos a ela, seguramente. E, portanto, eu agora pergunto se está o Renan Ricardo Inácio. Olá, boa tarde a todos. Estou aqui. Olá. Sim. Portanto, vai apresentar uma comunicação, Sistur, da teoria e aplicabilidade na geração de recurso natural em produto turístico, certo? Exatamente. Ok, a palavra é sua. Seja só bem-vindo. Um minutinho, obrigado. Seja bem-vindo. Eu vou compartilhar aqui a tela, só um minutinho, por favor. Todos conseguem ver? Sim. Certo, vamos lá. Bom, boa tarde, eu sou o Renan, sou graduado na Unesp, Universidade Estadual Paulista, no campus de Rosana,
E eu vou apresentar um trabalho parcial com resultados parciais sobre o meu trabalho de conclusão de curso, que foi uma pesquisa de 2 anos que eu levei, que também tem uma parte de iniciação científica com CNPq, sem bolsa. O CISTUR, então, da teoria à aplicabilidade da geração de recurso natural em produto turístico. Muito bem. Então, o objeto de estudo principal foi a paisagem pôr do sol, em uma perspectiva de planejamento turístico a partir do modelo CISTUR de Mário Beni, 2007. CISTUR significa Sistema de Turismo. Bom, a contemplação da paisagem, então, nesse trabalho, ela foi tida como uma atividade, um tipo de atrativo de turismo que vários destinos têm e percebe o potencial que tem o produto. Então, uma vez que o turista ele utiliza uma percepção subjetiva para senti-la ou perceber e apreciar ela por meio da contemplação, ele acaba utilizando sentidos sensoriais que induzem a uma percepção individual do que ele está observando. A gente está muito acostumado em falar de paisagem, de ofertar uma paisagem, de ver que uma paisagem é uma parte de um produto, é parte de um segmento do turismo, de um local, só que a gente não sabe como que funciona, como que a gente pode fazer com que a gente saiba se os turistas percebem e apreciam determinada paisagem, que pode ser um recurso natural de potencial para aquela localidade. Então, nesse trabalho, pautou-se muito na questão de utilizar ferramentas de planejamento turístico, ou seja, o CISTUR. Eu peguei essa ideia do pôr do sol, de panorama, que eu vou explicar tudo certinho, e a gente aplicou a teoria do CISTUR de Beni nessa paisagem. Só que antes da gente chegar nessa ideia, não foi simplesmente pegar uma ideia de paisagem e falar, vamos aplicar essa paisagem no modelo Beni. Não. Como eu mencionei, esse trabalho ele tem um vínculo de um trabalho maior de conclusão de curso e iniciação científica. Nesse trabalho, eu vou explicar posteriormente, nesse trabalho o objetivo foi mostrar o planejamento, como que funcionaria o planejamento turístico de uma atividade de contemplação como o pôr do sol. Então, seria utilizar o modelo CISTUR e demonstrar quais são os caminhos atribuídos por este modelo que poderiam contribuir na transformação da paisagem pôr do sol em um futuro produto a ser ofertado, utilizando técnicas de planejamento e caminhos direcionais. A problemática, então, seria o recurso potencial, né, ele tem subsídios para se transformar em um produto turístico? Quais ações do CISTUR de planejamento que poderiam te direcionar para você transformar esse recurso em um produto de atividade de contemplação para um município, especialmente para Panorama, São Paulo, que tem esse recurso, só que não está constituído e consolidado de acordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico de 2020. Eu estagiei em Panorama, participei da prefeitura, participei da atualização do plano diretor, e em nenhum momento eles tiveram uma preocupação com o desenvolvimento e planejamento de uma atividade de contemplação para essa paisagem. Ou seja, não tem uma valorização. Aqui, como vocês podem ver, Panorama fica no estado de São Paulo, fica no extremo oeste, acima do município de Rosana, como a professora Renata explicou anteriormente. Panorama também tem esse contato com o Rio Paraná, que é um dos principais rios do Brasil, de grande importância para a gente. Então, nesse trabalho de conclusão de curso e iniciação científica, eu consegui fazer uma delimitação do espaço do balneário, um estudo dos pontos focais de observação. Como eu fiz isso? Eu peguei vários registros fotográficos de pontos focais de observação do pôr do sol, e eu apresentei a uma determinada amostragem aleatória de turistas que visitam o balneário. Com isso, teve-se uma votação e uma classificação no qual apenas 3 imagens foram consideradas adequadas para se ter uma observação direta e sem interrupção de objetos e demais. Então, como vocês podem ver, dentre diversos pontos focais de observação registrados empiricamente durante o meu estágio, eu consegui apenas 3 como mais voltados e classificados pelos próprios turistas, pela própria amostragem que eu entrevistei. Isso foi a parte do trabalho.
beleza. Mas e como que você... o que mais falar sobre essa paisagem? Como que você conseguiu confirmar que os turistas percebem pelos sentidos sensoriais, pela percepção individual? Para eu pegar essa ideia e aplicar no Sistur, eu tinha primeiro que confirmar se os turistas percebem essa paisagem. Porque antes de você fazer um planejamento, antes de você ter certeza se é um recurso com potencial, é necessário você usar várias metodologias de análise de paisagem, etc. Nesse trabalho não teve o foco de utilizar metodologias geográficas de análise de potencial de paisagem, mas sim analisar e investigar a percepção individual dos turistas perante o pôr do sol, para ver que para confirmar se os turistas percebem essa paisagem pelos sentidos, para a gente poder ter uma ideia de qual modelo de planejamento a gente poderia colocar o pôr do sol, caso a confirmação fosse adequada, de acordo com a amostragem da pesquisa. Bom, então, para eu conseguir fazer para ter esse resultado e essa confirmação, eu tive um embasamento teórico de Bullion 2002 e dos indicadores de Bullion e dos indicadores de percepção de qualidade de imagem de Chagas 2010. Com todo esse processo e essa base teórica, eu consegui desenvolver um modelo, uma escala Likert, com vários indicadores de percepção que vão ressaltar a percepção dos turistas perante a observação da paisagem que eles estão observando, contemplados empiricamente. Então, com isso, eu consegui uma análise qualitativa e também desenvolvi um questionário de perguntas abertas e fechadas, no qual eu consegui ter uma confirmação na pesquisa de científica, no trabalho de conclusão de curso, que os turistas, eles perceberam que determinada amostragem da pesquisa, esses turistas eles conseguiram perceber o pôr do sol ele é percebido pelos sentidos sensoriais. Então, antes de eu pegar essa paisagem e aplicar um modelo de planejamento nela, nesse recurso, nessa ideia, eu tive toda essa base teórica, toda essa metodologia científica, com técnicas, para que eu pudesse ter a confirmação que o pôr do sol ele é sentido e percebido. Bom, vamos lá. Então, o que o Skier fala sobre uma ideia de paisagem? Ele fala que ela merece uma atenção pela sua avaliação estética. Então, ela tem essa questão estética, uma contemplação estética. Nesse sentido, depende muito também da cultura das pessoas. Ou seja, cada pessoa, cada turista observador vai observar de um jeito dependendo da sua cultura. Mas o Yazgi, ele fala que os fenômenos naturais não são suficientes para uma explicação da paisagem. E aí que entra a percepção, que foi um método utilizado para chegar no resultado, que é necessário que tenha uma inter-relação com os fatores subjetivos de cada turista observador. Como o Skier também fala que o indivíduo que sabe perceber, ele compreende o significado e seu valor subjetivo individual de determinada paisagem que ele está observando. Aqui, brevemente falando, o Ministério do Turismo, em 2006, ele fala que as paisagens podem ser consideradas, utilizadas para fins turísticos em diversos espaços e em espaços naturais. Então, ela pode ser um elemento da natureza que, ao ser utilizado no turismo, ela traz um fluxo de demanda. O Abud, ele já faz a ponte, ele faz a relação entre a paisagem e a percepção. Ele menciona que a observação de paisagem pode ser uma expressão artística que ocorre a participação dos sentidos do ser humano, ou seja, a percepção. Então, a percepção ela foi essencial nesse trabalho para que eu pudesse ter a confirmação do percebimento dos turistas perante a paisagem. Bom, a percepção ela é uma espécie de resultado das sensações do indivíduo perante o que está sendo observado, perante o objeto contemplado. E, com isso, tendo a paisagem, né, como um recurso potencial para ser ofertado, é interessante demonstrar como que os subsistemas de planejamento do Sistur de Beni pode contribuir passo a passo para o planejamento de uma atividade de contemplação. E aí eu falo rapidinho aqui que o Sistur ele nada mais é do que um sistema, que ele tem um conjunto de várias partes que integram um modo de agir, ou seja, com várias ações de planejamento, com várias ações de diversos segmentos que vão dar um funcionamento de um fator, de algo, do turismo especificamente. Agora eu vou explicar sobre o Sistur
especificamente. Vamos lá. Essa imagem aqui, ela é perfeita para explicar por quê. Aqui, o sistema de Sistur, eles são classificados em 3 principais fatores. Conjuntos de relações, conjunto organizacional estrutural, que é a classificação do tipo de atrativo de recurso, o conjunto de ações organizacionais, que são as empresas privadas, as empresas públicas, e o conjunto de relações de organização estrutural, isso mesmo, tá certo? E que vão dar o direcionamento de como você vai agir, como você vai aplicar esse modelo em uma ideia e um recurso. Eu vou mencionar passo a passo nos resultados de discussões, vou explicar o que significa cada um e vou mostrar o resultado de como que ficaria o recurso pôr do sol com a utilização do modelo Sistur. Bom, com base nessa parte da pesquisa do Sistur, foi utilizado, né, foi um caráter bibliográfico, então a gente conseguiu utilizar autores para explicar brevemente sobre a paisagem, a sua relação com a percepção, e principalmente o modelo Sistur a partir do BENE, 2007, que é o responsável por fazer essa teoria do sistema de turismo e como aplicá-la em um recurso potencial. É uma pesquisa de caráter explicativa, porque eu consegui fazer uma explicação de todos os itens e todas as variáveis e temas existentes do trabalho, ou seja, paisagem, percepção, o planejamento, o Sistur, e como ele seria aplicado em um recurso. Então, eu consegui fazer essa explicação, essa relação dos temas, para poder chegar no resultado e um objetivo. A percepção, como eu mencionei, ela foi essencial para chegar nesse modelo, para chegar na aplicabilidade do Sistur no recurso, por dar uma confirmação de que a paisagem pôr do sol não é só uma paisagem, ela é percebida, sim, por uma determinada amostragem que foi entrevistada empiricamente, e, portanto, o Sistur, querendo ou não, ele acaba sendo uma metodologia para demonstrar como que a paisagem pôr do sol de panorama poderia ser direcionada dentro deste modelo. Bom, agora vamos lá. Atenção ao tempo. Atenção ao tempo, Renan. Oi? Atenção ao tempo. Tá bom. Então, com relação aos discursos, aos resultados das discussões, então, como eu mencionei, a gente fez uma pesquisa dos pontos focais, a gente conseguiu fazer uma investigação da percepção, foi confirmado que o pôr do sol é percebido, então, com isso, a gente consegue classificar o pôr do sol como um recurso natural, ou seja, ele está classificado na questão ecológica, na classificação ecológica, não social, econômico ou cultural. Com isso, após a confirmação, o órgão público, a superestrutura que está relacionada com o subsistema do BENE, ela é responsável por fazer o planejamento desse recurso, e após isso, é necessário você utilizar o subsistema do mercado. O mercado é o que vai ser ofertado, para quem, como, onde, e... só um minutinho. E a estrutura de observação, ela é uma parte essencial do trabalho, porque se você vai desenvolver uma atividade... Sorry, honey, I need to work now. Se você vai desenvolver uma estrutura de observação, é necessário que ela esteja no mercado, porque ela é a parte que vai dar base na contemplação da paisagem. Bom, a distribuição e a divulgação está relacionada de como a gente vai atingir esse produto, como que a gente vai levar esse produto para os turistas. Que nada mais é do que a demanda. A gente tem que saber como vamos chegar esse produto ao turista e qual o tipo de demanda que vai se encaixar nessa atividade de contemplação. Então, depois de você pegar o subsistema de mercado, identificar o que você quer ofertar, pegar a distribuição e a divulgação, como você vai ofertar? Você chega na demanda, que você decide o público-alvo, e depois do público-alvo você oferta, você chega na oferta e você oferta o produto consolidado para os turistas potenciais. Atenção ao tempo, tá bem? Tudo bem, obrigado, viu? Tá acabando já. Ok. Então, depois de tudo isso, você pega a ideia do prognóstico, que antes do prognóstico tem o diagnóstico, mas como aqui a gente já teve uma confirmação
dos turistas perante a paisagem, a gente pega o prognóstico e a gente faz um desenvolvimento de programas e projetos de mirantes, assentos, atividades que podem ser feitos durante o pôr do sol para que o produto vá crescendo e se consolide no decorrer do tempo. Então, projetou-se por meio do Sistur um direcionamento de como seria o planejamento de uma atividade de contemplação, utilizando um recurso natural pôr do sol como uma paisagem potencial para um futuro produto e oferta a ser ofertado e divulgado para a consolidação desse segmento em Panorama São Paulo. Eu peço perdão e desculpas pelo tempo. Tudo bem. E essas são as referências, espero que esteja entendido e muito obrigado. Obrigada eu pela sua apresentação. Voltaremos provavelmente a ela e eu agora pergunto se cá está peço desculpa, ou a Francisca, ou o Dário, ou a Inocência, da Universidade Pedagógica de Maputo. Não está? Sim. Oi, estamos, sim. Estou. Pronto. Eu pedia para retirar... Só um minutinho. Está bem, não se preocupe. Portanto, nós vamos ter agora um olhar sobre o património, peço desculpa, histórico-cultural na promoção da atividade turística no distrito de Anmacha, na província de Maputo, Moçambique, certo? Sim, sim. Ok. A palavra é sua, ou é vossa? Obrigada. Um minutinho só para... Tudo bem. É a Francisca? Sim, só. Ok. Porque tem apresentação lá? Não tem. Já está. Já está. Boa tarde a todos. Obrigada pelo poder partilhar aquilo que foi uma parte do nosso estudo no distrito de Namacha. Tanto Namacha fica na parte sul de Moçambique. Então, nós temos aqui a estrutura da apresentação. Não sei se consegue ver. Sim. Sim. Okay. Obrigada. Então, nós teremos aqui a estrutura da apresentação. Então, esse nosso estudo visa mais ou menos a contribuir para a população do sul de Moçambique, mais concretamente do distrito de Namacha, valorizar o patrimônio histórico-cultural do distrito de Namacha e, com isso, quiçá, maximizar as fontes de renda, porque ele é um destino turístico por excelência cá no sul de Moçambique, mas em contrapartida encontramos a situação de que muitas pessoas estão sem emprego e então o nosso trabalho foi basicamente olhar para o destino turístico para promover a atividade turística no próprio distrito de Namacha. E também, como objetivos específicos, pretendemos descrever, ou melhor, descrevemos os impactos do turismo, do patrimônio cultural na promoção da atividade turística no distrito de Namacha e também explicamos a importância deste patrimônio histórico-cultural como um dos principais atrativos para o desenvolvimento turístico. Então, o distrito de Namacha fica, portanto, em Moçambique, na zona sul, aqui no Maputo, faz fronteira com a África do Sul, o Reino Swatini, agora a Suazilândia. Então, o distrito, para nós, segundo a nossa investigação, ele é rico em geodiversidade patrimonial de caráter histórico-cultural. Tanto a sua beleza cênica, constituída pela diversidade da vegetação nativa e antrópica, o ar puro, as fontes de água natural que brotam das rochas, as cascatas, são o atrativo turístico. Então, nós temos aqui a imagem das cascatas
e uma parte da imagem da paisagem, e se forem a reparar, cá do outro lado, no fundo, vê-se já a África do Sul, e do outro lado temos aqui a Suazilândia. Portanto, esta é uma paisagem mais ou menos que engloba os 3 países, e referir também que essa aproximação com os 3 países enriquece-nos em termos de trocas de cultura, de práticas culturais, etc, etc. E iria usar aqui o dito de Pereiro, que da cultura não podemos patrimonializar nem conservar tudo. Daí que o patrimônio cultural seja só uma apresentação simbólica da cultura e, por isso, o resultado dos processos de seleção e de negociação dos significados. E nós aqui, em Namaancha, ainda não foi declarado como um patrimônio, mas nós achamos que o distrito, por si, apresenta alguns monumentos, alguns locais, alguns sítios que nós achamos que tem um valor patrimonial que, quiçá, algum dia poderá vir a ser atribuído esse valor de patrimônio. Temos aqui alguns festivais realizados, tanto falando de patrimônio cultural, que é o festival, por exemplo, do Xigubo, e algumas outras danças, alguns jogos tradicionais e algumas competições que geralmente ocorrem em datas comemorativas, que, por exemplo, as datas da independência, as datas do distrito, etc, etc. Então, na parte da valorização, da promoção do turismo, aqui nós ainda temos a ideia de que o governo ou o Estado é que é responsável por promover o turismo. Mas, no distrito de Namaancha, nós já encontramos algumas associações, algumas empresas privadas e algumas ONGs que procuram utilizar aquilo que é a cultura do povo para entreter as pessoas, para, por um lado, valorizar aquilo que é a cultura tradicional, porque muitas das vezes, por causa da globalização, pensamos que aquilo que é melhor é aquilo que vem do outro lado, mas nós temos muita coisa tradicional que pode constituir fonte de renda e também pode constituir fonte de atração do turismo e também fonte de renda. Temos aqui alguns jogos tradicionais que as pessoas divertem-se. Este é o Muravarava. Portanto, é um jogo mais ou menos parecido ao xadrez, mas é tipicamente daqui. Então, a questão aqui é que todo esse patrimônio cultural, jogos tradicionais, todas essas danças, não estão classificadas, não estão catalogadas, não estão registrados. Então, isso é um patrimônio cultural que, ao longo do tempo, vai se perdendo por falta desse tratamento como deve ser, por falta e o povo vai ficando sem esse grande ganho identitário, né? Então, nós temos aqui um exemplo, por exemplo, de algumas coisas que se retiram da própria paisagem natural, que é o caso aqui das peneiras, é o caso aqui dos cestos, das vassouras e da colher de pau. Nós mexemos com essa colher de pau, fruto daquilo que a natureza nos oferece. E fazemos objetos, por exemplo, o pilão, para nós triturarmos, para confeccionar os alimentos praticamente dia a dia aqui,
para confeccionar a chima, aquilo que se chama, que se faz com a farinha, não é? Tem aqui o pilão, tem aqui a peneira, tem aqui o pau, o próprio pilador. Tudo isto é retirado daquelas zonas onde temos as florestas naturais e naquelas zonas onde é permitido a extração desses elementos para o fabrico disto. Agora, os nossos pontos assim de reflexão é que os objetos do artesanato tradicional do distrito estão ausentes nos pontos de comercialização para fins turísticos. Então, esses objetos todos, tudo aquilo que o distrito possui, ele está fixo nas residências. Não temos, por exemplo, feiras no distrito, constatamos isso. Não temos uma feira do distrito, por exemplo, onde as pessoas poderiam expor aquilo que produzem, o artesanato, as suas danças, nos momentos do pico do turismo. Já mais adiante vou dizer por que digo que há um pico de turismo em Namancha. Então, qual é a necessidade para nós de proteger esse patrimônio cultural? A necessidade de proteger, preservar e conservar o patrimônio histórico e cultural no distrito de Namancha é fundamentada tendo em conta a importância da construção de uma nação. Uma nação é construída também tendo em conta as suas tradições, aquilo que identifica. O patrimônio histórico-cultural também retrata a história dos povos. Então, nós estamos nesse nosso estudo, constatamos que há muita coisa que ficou perdido, ou que está ficando perdido. E também injeção de valores, inspirações, ideais na geração presente, como também a sua sustentabilidade para gerações futuras. Nós já achamos que existe um potencial muito grande no distrito de Namancha para um turismo sustentável, um turismo que pode durar por longos anos. E também achamos que aqueles produtos que se fabricam ou que são fruto do trabalho dos próprios residentes de Namancha são utilizados para além do distrito de Namancha. São utilizados mesmo para as cidades mais próximas, como a cidade de Maputo, a cidade de Matola, e para decorar, seja no interior, seja no exterior e das casas. Então, o grande atrativo turístico para o distrito de Namancha, nós temos aqui a igreja de Namancha, a igreja foi construída em 1918 e agora, portanto, o primeiro nome foi a fundação da missão de São Luís Gonzaga, agora passou para Nossa Senhora de Fátima. Então, quando há peregrinação no período, nos meses de maio, o distrito fica super lotado e não há este aproveitamento. A questão aqui é que não há o aproveitamento das pessoas para se aproveitar, mostrar aquilo de melhor que o distrito tem, seja em termos tradicionais, seja em termos de natureza, seja em termos de paisagens, etc. Notamos que há essa deficiência. E aqui, na zona sul de Moçambique, no distrito de Namancha, é o lugar onde existe, como posso dizer, a maior elevação cá no sul. Nós até chamamos do monte, não é? Monte Punduíne, que tem 801 metros, porque toda a zona sul praticamente é uma planície. Então, esta paisagem, não é? De rochas, que constitui grandes elevações, são atrativos, de alguma maneira, turísticos, que não estão sendo muito bem aproveitados. Então, nós temos preocupação em talvez elaborarmos um projeto
muito mais amplo, que é para, a nível do governo, a nível do distrito e a nível nós aqui da academia, mostrar o quão importante nós podemos, com o turismo, seja ele turismo religioso ou outro tipo de turismo, as pessoas ficarem a ganhar, preservarmos a cultura e por aí adiante ficamos todos a ganhar. Então, com esta apresentação, não sei se corri muito ou o quê, digo muito obrigada, mas é um projeto que nós achamos que tem pernas para andar, só precisamos de sentar, de fato, e desenhar. Aqui isso foi um pré-estudo que nós fizemos. E muito obrigada. Muito obrigada eu, em nome do Centro de Estudos Ibéricos. Nós ainda temos cerca de 30 minutos. Eu tenho aqui, fui tomando nota das vossas intervenções. Se calhar vou fazer aqui um breve apanhado ou levantar algumas 2 ou 3 questões que me foram surgindo, se estiverem de acordo, e depois passarei a palavra aos autores das comunicações e a outros colegas que estão a participar, que queiram naturalmente também colocar algumas questões, embora algumas já tenham passado aqui e já tenham sido respondidas por quem as coloca e respondidas pelos comunicantes. Não sei se estarão de acordo em que eu proceda com esta metodologia, certo? Ok. Ora bem, começando pela primeira, eu vou seguir a primeira, que não é propriamente a da lista do trabalho, do Xavier, que apresentou uma comunicação sobre a vinha, os vinhedos e a cultura da vinha na ilha de Lanzarote, certo? Corrija-me se eu estiver errada. E eu tenho, enfim, uma pequena questão, ou 2 pequenas questões que se calhar fui eu, não percebi, também o tempo é correr, que é, por um lado, qual o significado que esta cultura tem hoje? Eu faria as questões todas e depois dava-vos a palavra novamente. Qual é o significado que esta cultura tem hoje em termos económicos na ilha de Lanzarote e o investimento, se é local, se não é, quem explora e quem é o investimento. Não sei se fiz entender a minha pergunta, certo? Pronto, então, agora passaria para o Rogério, que apresentou o trabalho ligado ao orçamento participativo em Faiões, certo? E a minha pergunta é, disse-me que o trabalho tinha sido feito durante a pandemia, certo? Tinha sido feito online, tudo bem? E a minha pergunta é, enfim, a minha questão é, foi um trabalho que partiu de quem reside de fora de Faiões e que tem ligações familiares a Faiões, avós, pais, portanto, e se foi assim, qual foi a intervenção dos que residem, das 803 pessoas que lá residem? Não sei se me fiz perceber. Depois, para o Manuel Francisco Bandeira, que apresentou o trabalho sobre Benguela, certo? Tenho uma questão que é a seguinte. Eu estava em Luanda, não sei se em 2013 ou 2014, não faço ideia, a dar um curso de doutoramento, quando foi apresentado, eu estive na apresentação, quando foi, desculpe esta minha experiência pessoal, mas enfim, quando foi apresentado o Plano Nacional, o Plano Estratégico Nacional para o Desenvolvimento Turístico, julgo que foi ou em 13 ou em 14, não posso agora precisar, eu tenho aí, mas não tive oportunidade de ir buscar. E a minha questão é, de que modo é que este plano que apresenta para a região de Benguela, vou-lhe chamar assim, entronca ou não
se liga ao Plano Estratégico de Desenvolvimento Turístico para Angola e que foi apresentado pelo governo. Não sei se me fiz entender. Certo? Pronto. Depois, e outra questão, enfim, e que turismo? E que turismo, porque enfim, nós temos muitas tipologias e calculo que Benguela seja um território, e a região de Benguela, um território fértil em diferentes práticas turísticas e, portanto, que tipologias de práticas turísticas nessa sua defesa. Depois, para a Renata, o balneário de Roçana, que eu por acaso também conheço, mas antes da questão que mostrou, infelizmente é exemplo do muito que se encontra pelo mundo fora, não só no Brasil, não só na América do Sul, mas também aqui em Portugal, em algumas regiões de turismo balnear, talvez nos últimos anos têm sido, enfim, a preocupação ambiental tem sofrido, digamos, um incremento grande, a legislação, temos o chapéu da União Europeia, etc. Mas esta é uma questão que nós encontramos praticamente em todo o mundo. E, portanto, eu estava a ver a sua comunicação e estava-me a lembrar de uns modelos que eu dava, penso que nos anos 80 na faculdade, aos alunos de Geografia do Turismo, que era o Cooper e o Butler, em que há o modelo, termina o turismo ali, cai, passa para o outro lado, porque os lugares têm em determinado momento uma grande atratividade turística, tudo funciona em função da degradação ambiental e rapidamente, como mostra a sua comunicação, e portanto o futuro, espero que não seja, desse caso, como muitos outros, é que os turistas, passados X tempo, vão procurar outro lugar e vai-se repetir o modelo. E, portanto, eu estava-me a lembrar das minhas aulas dos anos 80 com o modelo de Cooper e Butler, sobre esses impactos ao cabo e ao resto que são perceptíveis em meia dúzia de anos, não é? São perceptíveis em meia dúzia de anos. Depois, o Renan Ricardo, enfim, a paisagem do sol e o modelo de Benny, que eu também falei nele, e a minha pergunta é, se o modelo de Benny é um modelo, se o modelo de Benny não estrangula demasiado o estudo ou um projeto para um turismo em que seja uma prática turística, não sei se lazer até mais amplo, para a contemplação do pôr do sol. Não sei se não estrangula demasiado, se não aperta demasiado, enfim, foi a questão que se me colocou. Depois a Francisca, agora com a questão do sul de Moçambique, eu perguntava-lhe, disse que são milhares, eu calculo que sejam sobretudo visitantes, turistas ligados ao turismo religioso, vou assim designá-lo de uma forma mais pragmática. É evidente aqui, como se calhar nos outros exemplos todos, a academia tem um papel fundamental. A academia. É evidente também que hoje os gestores do território, quer sejam os políticos eleitos ou não, quer sejam os privados, etc., os gestores do território ouvem também já muito mais a academia, porque chegaram à conclusão que, de facto, a academia tinha razão em muita coisa, não é? E, portanto, eu acho que quem está na academia tem quase uma obrigação como cidadão de chamar a atenção, de apresentar o projeto, enfim, e acho que este caso é um caso evidente, porque é importante, se calhar, mais importante do que vender, quer dizer, não sei se pode colocar no mesmo patamar, se calhar não, mas mais importante ou mais importante ou menos importante, enfim, tudo é tão relativo, mas estes materiais que falou
precisam de ser catalogados, identificados, sei lá, inventariados, etc. E não sei se no momento só posterior, ou pelo menos não ser antes disto ser feito, é que podem entrar, digamos, num mercado mais vasto, porque se não aparecem, são adulterados. Estou-me a lembrar, por exemplo, no Parque Natural de Vitória Falls, as Cataratas de Vitória, não é? Antes de se entrar no parque que está vedado, nós encontramos centenas de pessoas, residentes locais, a vender os seus produtos feitos à mão, ali, etc, etc. E quando entramos no parque, a economia muda completamente. E são empresas da África do Sul, e são da Austrália, como encontrei, etc., que dominam de alguma forma, na altura pelo menos que lá estive, dominam de alguma forma os grandes produtos, o mercado dos produtos, entre aspas, artesanais, que não sei se o são, nem sei até se são feitos ali, não é? E, portanto, há aqui depois uma adulteração disto. Eu acho que a academia tem aqui um papel fundamental, sobretudo quem tem conhecimento deve promovê-lo, divulgá-lo, chamar a atenção, porque é um exercício de que nós somos todos responsáveis, sobretudo nós, que, enfim, de uma maneira ou de outra, somos detentores de alguma informação e de conhecimento, de algum conhecimento. Portanto, são estas, penso que não me falhou ninguém. Não, penso que não. Portanto, são estas as questões que eu deixo e pedia-vos, se assim o entenderem, uma pequena intervenção, e eu, se calhar, agora começava ao contrário, começava pela França, e pedia-vos alguma rapidez para depois passar também aos colegas que estão a ouvir-nos e só estão presentes virtualmente. Portanto, eu não sei se a Francisca quer comentar alguma coisa, eu começo ao contrário. Obrigada pelas observações. De fato, nós como academia temos, depois de ter detectado estas pequenas questões, temos nos interrogado sobre a nossa intervenção, que eu acho que é muito essencial, porque nós vemos lá práticas, vimos coisas que, como diz, né, distrito de Namaachas tem a fronteira com a África do Sul. E se nós formos a ver, há muita influência, muita intervenção das pessoas da África do Sul. Nós temos ali as grandes fontes, por exemplo, de água mineral. Se formos a ver, as empresas que estão a explorar são as empresas estrangeiras. E então, isto de fato nos interroga e, sobretudo, pela perca desta identidade. Há muita coisa ali que está-se a perder, então nós pretendemos de fato elaborar este projeto e fiquei feliz em saber que de fato a academia também tem uma intervenção para nós em muitos outros sítios. Então, muito obrigada por esta força. Então, vamos arrancar com mais vigor ainda. Obrigada. Obrigada eu. E, portanto, agora dou a palavra ao Ricardo. Se quiser, naturalmente, dizer alguma coisa. Se não quiser, também está. Não, tudo bem, claro que eu quero, é um prazer. Então, você perguntou, né, se o modelo do Sistur de Benny, ele estrangula demais, ele limita demais essa questão da prática de contemplação do pôr do sol e tudo mais. Eu concordo, com certeza, é um dos modelos, até então foi o que eu falei, ele é um dos modelos que poderiam ser utilizados como uma forma de direcionamento de ações de planejamento turístico. Existem, como eu mencionei no começo da apresentação, existem diversas metodologias geográficas de análise de potencial de paisagem, e diversas metodologias também que podem ser utilizadas para identificar o potencial que o pôr do sol tem. Então,
eu criei questionários e quadro de indicadores perceptíveis que deram ênfase na percepção de uma conformação legal que Peço desculpa interrompê-lo. Eu pedia a algum colega que tenha o microfone ligado que desligue, por favor. Seguro que sí. Septiembre del 60, ¿a qué hora me has dicho? De 1 a 13:40. Maria, De 1 a 1:40. por favor, desliga o teu micro. Pronto. Renan. Sim. Então, como existem diversas formas e metodologia de analisar o potencial de uma paisagem, eu optei pela percepção individual do turista, sendo que o turista ele é um dos agentes do turismo de um local. Da mesma forma, o Sistur. O Sistur é um sistema muito didático de como que um turismo pode funcionar em uma localidade, com diversas classificações, diversos aspectos sistêmicos que podem direcionar e dar ações de como você fazer um recurso ou algo que tem potencial para o turismo se desenvolver. Existem diversos atores, existem diversas formas de você fazer um planejamento turístico, mas especificamente neste trabalho e também no trabalho de iniciação científica e de trabalho de conclusão de curso, eu optei por utilizar o Sistur como uma das formas de demonstrar como que o pôr do sol e a contemplação do pôr do sol se enquadraria no quesito de planejamento dessa atividade, entendeu? Não sei se ficou claro. Ok. Muito obrigada. Obrigado, Renata. Concordo plenamente, Fernanda, com a sua colocação, né? O destino turístico, principalmente de sol e praia, ele recebe muitas cargas, né, no mundo como um todo. Poderíamos utilizar a capacidade de carga, né, dos cifuentes, que ainda é o que se utiliza, né, aqui no Brasil, também o ciclo de destinação turística do Butler, que também, né, ainda é muito falado, muito questionado, e todos eles, né, poderiam projetar os gestores para uma visão de futuro mais ordenada e mais organizada, né, para não haver a decadência da atividade. Sim, eu também. Entretanto, o que a gente percebe é uma... Tocava o 31, fica o 14, bem. Maria Giménez, acho que está aberto o microfone. Está. Maria Giménez, por favor, desliga o teu micro. O que nós vemos são duas diferenças, né? Uma é a descaracterização do atrativo devido à massificação de pessoas, e uma outra que é pela inclusão, nós temos né, de equipamentos. De equipamentos, e esse é o grande problema. Quando você tem o equipamento, você tem a concentração e a massificação do destino, com certeza. Esse é o grande problema que a gente tem nesses destinos. Tá, eu vou dar a palavra rapidamente ao Manuel Bandeira também, certo? Pedia que fosse rápido, que já ultrapassámos a hora. Está-me a ouvir? ¿Está-me a ouvir? ¿A quién has dado la palabra, Fernanda? Sim, ao Manuel Bandeira. Bom, Vale. está-me a ouvir? Não se ouve, não se ouve. Eu vou passar rapidamente ao Rogério. Pode ser? Sim, sim. E depois já volto ao Manuel Bandeira. Respondendo aqui um bocadinho à pergunta da professora Gravidão. Muito rapidamente. Basicamente, o projeto teve contribuições tanto de pessoas que habitam na aldeia, o meu caso neste momento é esse o caso, mas também de pessoas que não têm qualquer tipo de ligação à aldeia, ou seja, por exemplo, na questão do estudo da via romana que atravessa Faiões, contamos com a ajuda do Pedro Soutinho, que consideramos que é o maior especialista nesta temática em Portugal, ou seja, foi o interesse das pessoas em torno do projeto veio de partes com ligações efetivas ou sem nenhum tipo de ligação ao projeto, que foi interessante. Ok. Muito obrigada. Manuel Bandeira, está-me a ouvir agora?
Sim. Me escutam? Rapidamente, porque nós já passámos o tempo. Ok. É só para dizer que realmente houve uma tentativa de elaboração do plano diretor do turismo em 2011, sim. Mas infelizmente esse plano não teve não se cumpriu com os objetivos, porque ele foi fundamentalmente desenhado em função do preço do petróleo. E depois veio logo a crise, e por isso o plano não teve ação. E também dizer que Angola é muito extenso, e nós achamos que é preciso uma estratégia de regionalização, por isso é que nós pretendemos focalizar o nosso plano numa região específica, subdividido por 2 sub-regiões, onde Benguela deve evoluir fundamentalmente para um destino de referência, porque Benguela é praticamente o segundo destino, logo depois de Luanda. Em forma sintética, essa é a ideia. Tá, muito obrigado. Agora, as modalidades que nós vamos desenvolver, temos uma longa linha de costa, sol e praia deve estar presente, porque continua sendo um dos principais produtos turísticos. Temos a área do turismo cultural e temos o turismo rural, porque temos muitas províncias do interior. Obrigado. Muito obrigado, obrigada eu. Xavier. Ok. Bueno, yo rápidamente para responder a tu pregunta. Rápidamente, peço desculpa. Sí, para responder a tu pregunta, la isla de Lanzarote es un turismo fundamentalmente de sol y playa. En la antigüedad los viñedos eran muy importantes. A día de hoy son un patrimonio turístico. Si se les mantiene como paisaje subvencionado, porque es un atractivo turístico, pero no es rentable económicamente desde el punto de vista agrícola, pero sí es muy rentable desde el punto de vista turístico, porque es el segundo atractivo más visitado de la isla de Lanzarote. Ok, muito obrigada. Eu agradeço, em nome do Centro de Estudos Ibéricos, em meu nome pessoal, a vossa presença. Muito obrigada pelas contribuições que deram. E segue agora o painel, a conferência, o painel seguinte, que eu julgo que vai continuar, o Rui Jacinto que me ajude, se me estiver a ouvir, que vai continuar neste mesmo